Vai demorar um pouco. Ótimo. Boa noite para quem. Bom dia, boa noite, boa tarde. Se você é aluno nosso e está vendo essa live gravada. Gente, nós estamos no primeiro dia da nossa imersão para o concurso da SEI. A gente já fez uma apresentação aqui, a gente já viu que tem gente aqui do Brasil inteiro, tem gente do interior de Minas, da região metropolitana, tem gente de todos os lugares. Olha, é o seguinte, a gente está no primeiro dia da imersão de estudos que nós planejamos a Prova S. Quem está aqui, gente, pela primeira vez e que não conhece a Prova S ainda, né, que entrou na nossa página por agora, ou que veio aí pelo conteúdo que a gente colocou aí nas propagandas. A Prova S é um preparatório exclusivo para assistentes sociais. A gente já vem aí trabalhando com cursos preparatórios para concursos já há algum tempo, já muitos alunos já aprovados aí em outros concursos, Prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Civil, a gente está aguardando o resultado do Tribunal de Justiça sair, a gente já sabe que tem várias alunas classificadas em primeiros lugares. E agora a gente está aí, né? Tem outros concursos, outros preparatórios já caminhando, FEMIG e tudo mais, muitos. E nós estamos agora, a bola da vez é o concurso da SEI, um concurso muito esperado. A gente já sabia que esse concurso ia sair a qualquer momento. E nosso foco hoje, nesse momento aí, é o concurso da SEI. E nós estamos nesse evento, imersão de estudos, um conteúdo gratuito que a gente está aí, neste momento, para os nossos queridos alunos e queridos colegas também, psicólogos e assistentes sociais. Ah, mas o conteúdo de vocês não é somente para assistente social, por que o curso agora é também para psicólogos? A gente está no conteúdo da série, no edital, que vem tanto para psicólogos e para assistentes sociais o mesmo cargo, tá? Então, a gente está trabalhando aí, é um cargo específico para assistente social e psicólogos para atuar nos núcleos de atenção, onde que combina essas duas profissões, né? Então, a gente está oferecendo um preparatório para essas duas profissões e vamos caminhar junto com os nossos amigos psicólogos, com os nossos colegas psicólogos, ao longo dessa preparação, tá bom? E aí, nós escolhemos essa semana para a gente poder estar realizando essa imersão de estudos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, que serão 3 dias de imersão, dia 26, hoje, com a professora Sâmara, dia 27, amanhã, com o professor Augusto Vieira, e dia 29, com a professora Tanani Reis. A gente escolheu esses 3 conteúdos, pessoal, bem estratégicos aí, pensando um conteúdo voltado bastante para a educação, tá? Um conteúdo da educação, na verdade, um conteúdo de direitos humanos, porque direitos humanos veio como uma disciplina aí no concurso, né, no conteúdo programático do concurso, e um conteúdo mais específico aí para os assistentes sociais e psicólogos, que são as resoluções, a resolução SEI número 4.701, que é uma resolução do Estado que fala sobre a inserção dos assistentes sociais e psicólogos na rede de educação estadual, e a lei federal, né, que trata aí da inserção dos profissionais de psicologia e de serviço social na educação em todo o país. A professora Tanani vem com esse conteúdo aí na quinta-feira, tá bom? Então, nós vamos ter a semana inteira de conteúdo, nós vamos enviar materiais para vocês nos grupos e tudo mais. Deixa eu só falar uma coisa com vocês aqui. Olha, quem vai estar com a gente hoje, quem chegou aqui, aí eu vou pedir ela para poder, acho que ela já está aí com a tela aberta, é a professora Sâmara de Araújo. Gente, é um prazer enorme ter a Sâmara conosco. A Sâmara é doutora em educação, uma pessoa super especialista nessa área. Ela é professora de educação básica e no ensino superior também, servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte. Por que é importante dizer que ela é servidora pública? Porque ela já foi concurseira também, né? Então, ela sabe esse momento que vocês estão passando. E, atualmente, a Sâmara é coordenadora pedagógica na Prefeitura de Belo Horizonte. O Lattes da Sâmara, gente, é gigante, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui só o resuminho lá, né, inicial. Ela possui graduação em pedagogia pela UFMG, mestrado em educação também pela UFMG, doutorado em educação também pela UFMG, atualmente pesquisadora do Gestado da UFMG. Só um minutinho, deixa eu só fechar a tela aqui. Isso. Professora do Instituto de Educação Superior Latino-Americano, é professora municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, tem experiência na área da educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho docente, gestão escolar, alfabetização, infância e políticas educacionais. A galera aí que é do serviço social
deve achar estranho, né? A gente buscar uma pessoa tão especialista assim na educação para tratar de um concurso de serviço social. Pois é, gente, foi necessário, sabe por quê? Porque a FGV tratou de nos enviar um edital muito, mas muito específico na área da educação. E por isso, e como os conteúdos de conhecimentos gerais do edital, eles são comuns a qualquer outro cargo de nível superior que vai trabalhar na Secretaria de Educação, que está no edital, a gente espera uma prova bem, mas bem aí específica mesmo dos conteúdos da educação, e por isso que a gente precisa trabalhar esses conteúdos de uma forma bem específica aí mesmo, e não tem como trabalhá-los se não for com pessoas especialistas na educação, e por isso que a gente chamou a Sâmara para poder estar conosco, não somente hoje aqui na imersão, mas também no nosso curso preparatório. Sâmara, já tá por aí, tá, né? Cadê você? Sim, tô por aqui. Pode, olha lá, pois é. Aí, essa belezura que trabalhou bastante no conteúdo de vocês esse final de semana. Eu já vou passar para ela a palavra para ela em seguida, mas antes eu quero só mostrar essa tela aqui para vocês, porque a Sâmara faz parte do nosso time de professores, assim como todos os outros queridos que estão aqui, a Aline, a Tanane, a Patrícia, a galera do direito aqui, o Zé Elias, que trabalha com conteúdo de raciocínio lógico, a Adriana com conteúdo de língua portuguesa, a Kelly, que é colega da Sâmara, também com conteúdo da educação, mais voltada para os conteúdos do Estado de Minas. Então, a gente está aí nessa luta para a gente poder encarar esse edital da melhor forma. Sâmara, agora a palavra é com você, tá bom? 10 minutinhos para a gente poder introduzir, mas agora a gente vai de conteúdo. Eu também tô louca para poder escutar você falar, para a gente poder aprender com você aí, para a gente poder estar aprofundando nesse conteúdo que é tão importante, que a gente precisa aprender, aprofundar, para a gente poder sair muito bem nessa prova aí e, se Deus quiser, conquistar a aprovação, tá bom? Um beijo, vou estar por aqui, vou acompanhar o chat, não se preocupe com o chat, que eu vou estar por aqui. Beleza, tá joia. Obrigada, viu, Amanda? Boa noite aí para todo mundo, bom dia, boa tarde também, para quem estiver assistindo depois. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se vai dar. Acredito que já deve estar aparecendo aí, né? Apareceu, isso. Olha só, gente, muito bom estar aqui com vocês. Como a Amanda falou, né? Também já fiz vários concursos aí, e eu sei que que a Amanda destacou é muito importante. Apesar do concurso ser para assistente social e psicólogo, essa parte da educação ela é muito específica. E, logicamente, quando a gente vai fazer um concurso da nossa área, a gente já está, né, dominando ali, já está entendendo do que se trata, mas quando a gente vai para um edital, que de repente chama uma área que a gente não domina tanto, esse pode ser o diferencial para o concurso. Né? Isso pode fazer bastante diferença lá na pontuação de quem estudou e de quem não estudou. Então, é importante mesmo a gente se dedicar, e vocês vão ver que a prova, que o edital, na verdade, ele é bem extenso na área da educação. Né? Ele trata de vários temas, e hoje a gente vai falar um pouquinho, mas é pouquinho mesmo, porque uma lei importante para a educação, e ela é muito grande, e não vai dar para a gente tratar ela toda aqui. Então, nós vamos começar do início mesmo, esse primeiro encontro aqui, e vamos, né, destrinchá-la mais demoradamente durante o curso. Então, hoje eu vou falar para você sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ou LDBEM, né, para os íntimos aí. Ela é uma lei que foi publicada em 1996, então já temos aí bastante tempo, né, mais de 20 anos, quase 30 anos aí de LDB, e ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, ela é uma lei extremamente importante, ela é a segunda lei de diretrizes e bases da educação nacional no Brasil, a primeira foi da década de 40, depois, nos anos 70, a gente teve uma outra lei que não chegou a ser uma lei de diretrizes e bases, mas foi muito importante, que foi a 5692, porque ela mudou bastante a organização da educação naquela época. E aí, nos anos de 1990, a gente teve um período extenso de debate, pensando que essa lei ela foi publicada após o processo de democratização do Brasil. Então, a gente pensa lá
que em 88 a gente teve a Constituição Federal. Então, assim, 88 até 96 é um período que o Brasil sofreu muitas transformações, e na área de educação não foi diferente. Então, essa lei, ela tem uma importância muito fundante mesmo na organização da educação nacional. O que a gente pode começar falando dessa lei? Então, a primeira coisa, que ela é a maior lei da educação nacional. Então, todas as outras leis, portarias conjuntas, alguma lei municipal, lei estadual, ela tem que se referenciar nessa lei maior, que é a lei 93/94, que é a LDB. Então, ela vai organizar tanto a estrutura quanto o funcionamento do sistema educacional, seja ele público ou privado, no país inteiro. Então, ele está ali baseada no que foi determinado na Constituição Federal. Né? Então, ela é de competência da União, isso é importante. Então, está lá no artigo 22 da Constituição, já previa que a União, o Estado brasileiro, deveria organizar uma legislação específica para a educação nesse momento de transformação da sociedade brasileira. E aí, em 96, como eu falei, ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, né, que era o presidente aí do Brasil. Ela ficou conhecida, gente, como Lei Darcy Ribeiro. E aí eu pus até um link, depois aí vocês vão poder ter acesso também, quem tiver curiosidade, que foi um educador, um antropólogo muito importante, que foi ele que organizou, né, assim, várias pessoas foram envolvidas no processo de promulgação dessa lei, mas o Darcy Ribeiro ele se destacou. Inclusive, não hoje, mas tem uma questão que fala especificamente do Darcy Ribeiro, uma questão da FGV, por isso que eu trouxe essa referência, porque já fica aí a dica para vocês. A gente teve várias outras pessoas importantes nesse processo de promulgação da LDB, mas ela ficou conhecida como Darcy Ribeiro por conta do papel dele de organização do texto legislativo e também do papel dele nas negociações. A gente sabe que um texto legal, quando ele é publicado, ele não é simplesmente normatizado de maneira tranquila, né, gente? A gente sabe como todos os embates aí no campo do legislativo, tudo tem, assim, vários pontos de vista, várias negociações, vários debates, vários interesses, lobbies acontecendo. Então, a gente tem essa legislação que também tratou disso. Para vocês terem uma ideia, ela ficou 10 anos tramitando na Câmara e tal, por conta desses embates, dessas negociações. Pensando que ela vai tratar tanto do sistema educacional no âmbito público e privado, a gente já pode imaginar o tanto de coisa que ela vai tratar. Então, só para vocês terem uma ideia da estrutura da LDB, isso é importante, são 92 artigos, então, para vocês verem que a gente vai ter que, né, se debruçar muito nessa lei, porque ela é uma lei importante e ela é muito extensa. E desde que ela foi promulgada em 96, a gente já está em 2023, então quase 30 anos aí, já houve também muitas alterações, né, que a gente também vai tratar delas aqui. Então, ela está organizada em 92 artigos, distribuídos em 9 títulos. Hoje a gente vai se deter no título 1 e no título 2, que são apenas 3 artigos. Então, vocês vão ver como que esses 3 artigos também são, assim, extremamente importantes. Eu acho que principalmente o artigo 2º e o 3º, com certeza, eu acredito que caia na prova, porque ele é um dos artigos mais importantes da LDB. Por que ele é um dos artigos mais importantes? Primeiro, porque ele começa tratando do conceito do que é educação. E aí eu trouxe só para referenciar para a gente um livro, né, a primeira oração, o primeiro parágrafo desse livro, que fala o que é educação, do Carlos Rodrigo Brandão, que ele fala assim, eu trouxe esse texto para a gente poder entender o contexto também da LDB, tá, gente? É bem curtinho, que fala assim, ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação, com uma ou com várias. Educação, educações.
Então, para a gente entender que educação também não é um tema amplo, complexo também. Então, pensando que esse cargo é para atuação na Secretaria de Estado de Educação, vai tratar aí de várias dimensões da educação. Porém, o que é importante a gente destacar, já entrando aí no primeiro artigo da LDB, que a educação, ela abrange, que vai falar assim, ó, a educação abrange os processos formativos, até deixei negritado para vocês, o que é, né, de destaque nesse artigo 1º, que vai falar aqui, então, que a educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esse primeiro artigo vai trazer esse conceito amplo de educação, né? Desde lá, quando eu estou na vida, na minha casa, com os meus familiares, com as pessoas mais próximas a mim, até no trabalho, nas manifestações sociais, culturais, nos movimentos sociais. Então, está falando, está entendendo que esse título primeiro ele chama da educação. Então, ele vai falar como que essa lei entende o que é educação. Então, a gente já entende essa primeira parte, esse conceito amplo, que a educação ela acontece em qualquer lugar, não é só na escola. Né? Ela acontece em instituições de ensino? Acontece, mas em outros espaços também. E aí vem o primeiro parágrafo. E aí, gente, quando tiver esse símbolo aqui, ó, que é como se fosse um 6 e um 9 misturado, que assim a gente lê parágrafos, né? Então, dentro do artigo, a gente tem parágrafos. O primeiro parágrafo do artigo 1º vai falar o quê? Que esta lei, a LDB, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, o que esse primeiro parágrafo vai falar? Que, embora se compreenda, lá no artigo 1º, que a educação tem um conceito bem amplo, não é só escola, essa lei vai tratar da educação escolar. Não vai tratar de movimento social, não vai tratar da vida da família, não vai tratar do trabalho, vai tratar da vida, vai tratar da educação nas escolas. Então, essa é a primeira coisa importante para a gente entender, né? Que é essa lei específica para o contexto da educação escolar. E aí, o segundo parágrafo também, que é um parágrafo, assim, curto, né? Uma frase, mas ele é importantíssimo, a gente vai ver quando a gente for conversar sobre algumas questões, como que esse parágrafo aparece bastante nas questões que a gente vai discutir, que fala assim, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, olha que importante, né? Então, a gente está entendendo que a educação é um conceito amplo, a LDB vai tratar da educação escolar, mas que a educação escolar, ela tem um vínculo tanto com o mundo do trabalho, então a gente está pensando ali na formação das pessoas nas escolas, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que estão no ambiente de escola, tanto para o mundo do trabalho, quanto para a prática social. Então, pensando na prática social como a cidadania mesmo, como para exercer a vida cidadã. Então, esse parágrafo mesmo foi um parágrafo que teve muito embate quando a LDB foi promulgada. Por quê? O mundo do trabalho aparece primeiro, né, aparece antes da prática social. Então, aí tem esse embate aí. A gente está formando as crianças, os adolescentes, enfim, o estudante, a gente está formando para o trabalho, a gente está formando para a vida cidadã. Então, esse já é um ponto importante desse título primeiro. O título primeiro, vocês viram como que ele é curto, mas ele é extremamente importante. Aí nós vamos passar agora para o segundo título, o título segundo, que fala, mas aí antes eu quero trabalhar com vocês um entendimento importante, porque isso pode trazer confusão na hora da gente resolver questões, que porque o título primeiro, o título segundo vai falar sobre os princípios e os fins da educação. E aí eu trouxe para a gente aqui refletir sobre o que são esses princípios no direito. Então, aqui eu trouxe uma frase, né? Uma definição, na verdade, né, na área do direito lá mesmo, que vai falar para a gente que os princípios, eles são, pois, verdades ou juízos fundamentais
que servem de alicerce ou garantia a um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Então, o que são esses princípios? É aquilo que vai fundamentar mesmo quando a gente chegar lá, nós vamos entender melhor isso. Quando chegar nos princípios que começa lá o texto legislativo da LDB, vai tratar disso, que o conjunto, os princípios são isso, né? São a base. Em que se referencia? Quando vai falar lá na frente de financiamento da educação, que a gente vai falar também disso mais para frente. Quando for falar sobre a educação profissionalizante, vai se basear nesses princípios. Quando a gente for falar sobre educação especial, tem que se basear nesses princípios. Então, qualquer artigo que aparecer a partir desse parágrafo no texto da LDB, ele tem como fundante esses princípios que a gente vai ver agora. Então, é importante a gente entender que ele também, como eu falei, né, a LDB ela teve vários embates significativos para até chegar ao que ela é, que ela é uma legislação muito avançada, e reconhecida também, nós vamos ver isso também ao longo do curso, reconhecida por seu valor mesmo em relação a outros países, inclusive, e aí quando a gente for ver esse princípio, a gente tem que entender isso. Então, os princípios é o que vai nortear, é o que vai embasar, é o que vai fundar, é o que vai orientar mesmo os outros parágrafos e como que as outras questões vão ser definidas. Então, vamos lá passar para começar esse segundo título aí, que se chama dos princípios e fins da educação. Os fins são isso, né? Aonde que se quer chegar. Então, a gente tem lá a base, os princípios, mas que vai levar a gente para algum lugar. Então, esse artigo 2º, ele vai falar o quê? Que a educação é primeira coisa, ela é dever da família. E depois, ela é dever do Estado. Então, tem aí eu estou destacando isso, gente, porque quando a gente vai fazer uma leitura do texto legislativo, a gente tem que estar atento a isso, né? A ordem das palavras, que tipo de palavra que está surgindo, o sentido dessas palavras, por que aparece determinada palavra e não outra, por que uma aparece primeiro e não outra. Então, aqui já tem um ponto importante, que primeiro, a educação é dever da família, no âmbito lá do contexto familiar, né, aquele contexto privado mesmo, e aí a gente volta lá naquele conceito de educação, que a educação é ampla, né, ela começa lá na família, a gente já ouviu falar isso, né, a educação vem de berço, a educação vem de casa, alguma coisa nesse sentido, então um pouquinho aí que tá sendo reconhecido, mas também é dever do Estado, e ela está inspirada tanto nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e ela tem a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, né? Então, a gente vai pensar aí que a família e o Estado têm um papel importante, tanto para conduzir uma criança, um adolescente, o educando ali, né, de qualquer faixa etária, porque a educação escolar é importante também falar, que nós vamos estudar mais para frente, que ela vai falar também da educação de jovens e adultos, né? Então, não é só criança e adolescente, vai tratar aí de uma faixa etária da vida toda, né? Então, ela vai falar da liberdade e da questão da solidariedade humana para o pleno desenvolvimento do educando. Então, quando a gente pensa em pleno desenvolvimento, quer dizer que está também abrangendo várias questões. E também, tanto o desenvolvimento, mas também a preparação para o exercício da cidadania, então, formar o cidadão brasileiro. Então, a educação tem essa finalidade de formar o cidadão brasileiro e também qualificar esse cidadão para o trabalho, né? Então, aí a gente já começa vendo o que são esses princípios. E aí, na sequência, a gente vem para o artigo 3º, que vai destrinchar, baseado nesse artigo 2º também, como, né, a base desses princípios. Então, primeira coisa, a igualdade de condições, com acesso e permanência na escola. Então, todos têm direito a acessar a educação e de permanecer, né? É um princípio importante, essa igualdade de acesso e de permanência na escola. Isso é muito significativo, porque
a gente vê, a partir da década de 90, a ampliação do acesso da educação. Hoje a gente tem mais de 90%, a gente tem, pode ser considerada a totalidade, a gente tem mais de 90% do público escolar, né, dos cidadãos brasileiros em idade escolar, dentro da escola, e aí a gente também tem que entender que todos eles, independente de cor, raça, credo, etc., têm direito a acessar a escola e também de permanecer nela. A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento e a arte do saber. O terceiro é o pluralismo de ideias, isso também, esse inciso, né, até esqueci de falar, gente, antes a gente falou dos parágrafos, né, quando vem assim, primeiro, segundo, terceiro, a gente chama de inciso. Então, aqui a gente tem os incisos do artigo 3º. Então, o inciso terceiro vai falar do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, então não tem só uma concepção única do que é educação, de como que vai se ensinar, de como que vai se alfabetizar, como que se ensina história, como que se ensina geografia. Não, a gente tem um pluralismo de ideias, o respeito à liberdade, né, no inciso 4, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância. O inciso 5º, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, a gente tem tanto, né, a gente vivencia isso, em tanto escola pública, escola particular, que atende aí os educandos, e que também estão debaixo dessa legislação. Né? A mesma educação privada, ela também tem que se submeter ao que está prescrito aqui na LDB. Uma coisa muito importante também, que é a gratuidade do ensino público, e aqui, quando fala gratuidade, é toda a educação básica e ensino superior também, né? Então, aqui não está especificando que é só gratuidade no ensino fundamental. Não, aqui está falando no geral, né? Isso a gente vai falar mais para frente, principalmente quando a gente for discutir financiamento da educação. E é uma coisa importante também, né, gente, essa questão da gratuidade, porque é uma mudança importante no sistema de educação brasileiro, quando se coloca a gratuidade da educação para todos, né? Porque vocês lembram que no primeiro a gente está falando de igualdade de condições de acesso e permanência na escola, que se vincula a esse aqui também, que é a gratuidade. O 7º inciso vai falar da valorização do profissional da educação escolar. Então, quando a gente fala profissional da educação, é um conceito também amplo, gente. Profissional aqui a gente está falando só de professor, não. É de qualquer profissional que trabalha na escola. Desde a cantineira, a merendeira, o pessoal da limpeza, os professores, diretores, a equipe de especialistas, né? Todo mundo que trabalha na educação, hoje, por conta dessa legislação, ela é chamada de profissional da educação e precisa ser valorizada. E a gente, mais para frente, também vai falar sobre essa questão da valorização profissional no contexto escolar, que também tem um desdobramento de outras legislações a partir da LDB. O inciso 8º, que é a gestão democrática de ensino público, na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, um princípio importante é a questão da gestão democrática, né, no ensino público. Aqui não vai tratar do ensino privado, porque o ensino privado é outra lógica, mas no ensino público a gente tem lá eleição de diretores, eleição de vice-diretores, uma outra organização que também diz, uma maior participação também da sociedade, dos colegiados de escola, enfim, que a gente também vai tratar mais para frente, porque a gente tem lá na frente alguns artigos que falam mais, de maneira mais específica de cada um desses temas. Aí continua ainda os princípios. São muitos princípios, gente, esses princípios são importantíssimos para vocês estudarem. A garantia de padrão de qualidade da educação, a valorização da experiência extraescolar, então, a LDB vai tratar da educação escolar, mas não vai ignorar que também há outras aprendizagens, outras experiências fora do espaço escolar. A vinculação, no inciso 11, vinculação da educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consideração, esses 3 últimos aqui incisos, gente, eles foram inseridos depois, tá? Então, a gente tem aqui, no inciso 12, até eu coloquei aqui,
que ele foi incluído na lei em 2013, que é a consideração com a diversidade étnico-racial, tanto é que a gente tem também nesse edital, nós vamos falar um pouquinho também dessa questão da legislação específica da educação étnico-racial, então a gente vai estudar também no curso essa legislação, a questão da aprendizagem ao longo da vida, do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, que foi inserida em 2018, e aqui, finalmente, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva, que foi incluído recentemente, em 2021. Então, a gente tem aqui esses 14 princípios da LDB, ok? Então, falei aqui muito rápido, gente, porque a gente vai tratar agora das questões. E nas questões a gente vai poder entender melhor, compreender como que esses princípios acontecem. E também, igual eu falei, a gente tem 92 artigos na LDB. Então, daqui para frente, a gente vai ter muito mais elementos para compreender. Uma coisa importante, gente, que eu até coloquei aqui para vocês fazerem, conseguirem acessar, vou clicar aqui até para abrir. Deixa eu compartilhar essa guia aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que quando vocês forem estudar, qualquer texto legislativo, então procurem os sites oficiais, tá, pessoal? Procurem os sites oficiais, por quê? Porque, deixa eu aumentar aqui um pouquinho minha tela, para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente tem, o site aqui é do Planalto, aqui não vai aparecer, mas eu tirei aqui do site do planalto.gov.br, que é um site oficial, e aqui a gente tem um texto compilado com as várias alterações do texto legislativo. Então, aqui, por exemplo, quando aparece aqui, em azul, já tem um link mostrando qual que é a lei que fez algum tipo de alteração naquele artigo, naquele inciso, naquele parágrafo. Então, aqui já vem cortado, por exemplo, o que mudou. Então, antes era isso aqui. A partir daqui de 2013, passou a ser esse texto. Então, aqui no caso, é a obrigatoriedade da educação das crianças de 4 a 17 anos. Então, a gente também vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, aqui vocês vão ver, eu vou passar assim bem rapidinho, que é só para vocês entenderem como que é importante também saber onde que a gente consulta, Então, esse texto aqui já é falando das alterações, isso é importante, como que o texto mudou, porque às vezes você pega um site, uma publicação antiga, se você buscar lá a publicação original da LDB, a gente já teve várias alterações, e aí o que vai ser considerado no concurso são essas alterações, Então, por isso que é importante. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, quem quiser depois fazer, acessar esse link, está aqui disponível nesse QR Code. E vamos lá para a primeira questão? Então, quem tiver perguntas, dúvidas, pode colocar aí no chat, tá, gente? Por favor. E para a gente também comentar. Então, eu vou fazer uma leitura aqui. Primeiro, nós vamos combinar assim. A gente separou 10 questões. A gente vai fazer primeiro, uma primeira leitura corrida, depois a gente vai analisando, e quem já quiser, a partir do que a gente conversou, já ir colocando aí no chat qual que é a alternativa que você acha que você marcaria, para a gente também já ir comentando, e depois a gente vê o gabarito correto. Então, essa aqui foi uma questão recente, de 2023. Deixa eu pegar aqui primeiro fazer a leitura corrida, depois eu vou destrinchar um pouco mais. Então, que ela é recente, de 2023, para um cargo, no TJ específico de pedagogia. Então, fala assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9394/96, estabelece os princípios segundo os quais deverá ser ministrado o ensino escolar no Brasil. Entre os conteúdos desses princípios, encontra-se a 2 pontos. Letra A, uniformização de concepções pedagógicas. Letra B, possibilidade de padrões variáveis de qualidade. Letra C, gestão centralizada do ensino público. Letra D, vinculação entre educação escolar e trabalho. Letra E, prioridade das instituições públicas sobre as privadas. Deixa eu pegar aqui meu marcadorzinho aqui, para a gente já ir
conversando aqui, né? Então, primeira coisa, quando eu vou fazer concurso, assim, gente, eu gosto de ir marcando tudo para poder ir dando os destaques. O que eu quero saber? Os princípios, né? Que a gente já viu lá, que a gente já conversou. Está falando aqui do ensino escolar, que a gente já sabe. Então, a LDB vai tratar do ensino escolar. E aqui tem algumas palavras, assim, tem gente que já está marcando aí, que vamos ver. Aqui, já de cara, a gente já sabe que algumas a gente já pode descartar. Porque aqui está pedindo para a gente marcar entre os conteúdos desses princípios, encontra-se então eu vou ter que marcar a correta. Então, quando eu vou aqui na letra A, a primeira coisa que me chama atenção, eu sei que lá vai falar de concepções pedagógicas, mas a primeira coisa que me chama atenção é a palavra uniformização. E a gente viu lá que, na verdade, é a pluralidade de concepções pedagógicas, então essa aqui eu já descartaria. Possibilidade de padrões variáveis de qualidade. Será que uma LDB vai querer um padrão variável de qualidade? Para uns, um tipo de qualidade, para outros, outro tipo de qualidade? Gestão centralizada do ensino público. Será que a ideia é centralizar ali a gestão escolar? Vinculação entre educação e trabalho. E a prioridade de instituições públicas sobre as privadas. Então, aqui, várias pessoas já sinalizaram aí corretamente, a gente marcaria a questão D. Por que a gente marcaria a questão D? Porque as outras já têm termos aqui que são óbvios, que não condizem, né, com os princípios que a gente viu lá. E aí a gente vê que é uma questão relativamente simples, né, gente? Só de você ler com atenção, você já consegue perceber que essas palavras, uniformização, padrão, variável, centralização, prioridade de uns sobre outros, é uma coisa que não condiz muito com a LDB. A LDB ela tem uma perspectiva democrática, uma perspectiva inclusiva, uma perspectiva de participação. Então, a gente já consegue perceber que, como a gente, né, várias pessoas já marcaram aí, a resposta é a letra D, vinculação entre educação escolar e trabalho. E aí, vocês lembram que eu dei o destaque lá no artigo 1º? Que a educação, ela tanto forma para a cidadania, mas ela também forma para o mundo do trabalho. Então, isso aqui, talvez, né, algumas pessoas podem ficar na dúvida se a educação tem que formar, pensar, a educação infantil estou formando para o trabalho, né? Como é que isso se vincula? De repente, é isso mesmo, né? Porque aí já desde todo o período da vida escolar de uma pessoa já tem essa articulação aí entre escola e trabalho. E aí, para a gente consultar lá no texto, a gente voltando lá nos princípios na lei mesmo, o que a gente vê? A questão do pluralismo de ideias, que lá falou de uniformização, então não é uma coisa uniforme e única, mas esse respeito ao que é plural, a questão da gestão democrática, um padrão de qualidade que não fala se vai ser para uns ou para outros, mas é um padrão, né, único de qualidade, e o que está relacionado à resposta é o 11 mesmo, vinculação com né, do trabalho e a vida escolar. Ok, gente? Eu achei essa questão, assim, relativamente tranquila, né? Para quem conheceu o texto lá dos princípios, né? Senão pode, talvez, por causa de vocabulário e tal, possa dar uma confundida. Então, vamos ver agora a questão 2, que é também recente, olha aqui, ela é de 2022, tá? De cargo também de pedagogo. Logicamente, gente, a gente vai achar muita questão da FGV para específica da área de educação, porque esse conteúdo ele é muito específico da área de educação, né? Então, para professor, para pedagogo, enfim. E como agora já tem essa inserção dos psicólogos e dos assistentes sociais na educação, esse conhecimento agora ele vai ser mais cobrado também nesse tipo de concurso para esses profissionais. Então, vamos lá. Segundo a LDB, a educação é dever da família, é dever da família e do Estado, que a gente viu lá, né? E terá como de seus princípios a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Considerando o princípio citado, então, que já falou para a gente qual princípio que vai ser considerado. Essa questão é uma questão que vai exigir um pouco mais de concentração.
Aqui a Clause está perguntando se o princípio diz respeito aos valores e normas morais e sociais. Sim, diz respeito a isso. Né? Quais são os valores que vão ser considerados no texto legislativo, aqui no caso da LDB, né? Então, considerando o princípio citado, a função, olha que interessante, a partir da questão da vinculação entre educação, trabalho e prática social, está perguntando para que serve a escola, função da escola, né? Qual que é a função da escola? Então, vem, letra A, despertar o compromisso social dos indivíduos e contribuir com seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Essa alternativa, a gente já vai, né, ficar de olho nela, porque está bem interessante. Difundir a cultura e preparar para o mercado de trabalho de acordo com cada momento histórico. Aí isso aqui já fica meio estranho, né? Difundir a cultura e preparar para o mercado de trabalho, ok. Mas de acordo com cada momento histórico. No texto legislativo, a gente pensar que, né, como é que é isso? O mercado, né, vai difundir a cultura de acordo, né, na época dos anos 20 é de um jeito, dos anos 50 de outro jeito, como é que é isso? Não sei. Preparar os indivíduos para o exercício de atividades laborais, proporcionando a cada um acesso aos conhecimentos necessários para a vida e sociedade. Essa alternativa é uma alternativa que ela está bem escrita, assim, mas dá uma confundida, porque senão, se você ler rápido, você acha assim, não, é isso mesmo, né? Letra D, preparar os indivíduos para a vida em sociedade, proporcionando a cada um a preparação para as atividades laborais. Então, aqui já apareceu 2 vezes a questão da atividade laboral. E difundir conhecimentos necessários para a vida e sociedade com ênfase. Toda vez que tiver essas palavras assim, né, gente? Toda, ênfase, não sei o quê, a gente já tem que ficar de olho nessa alternativa. No preparo dos indivíduos para o ingresso no mercado de trabalho. Logicamente, gente, aqui a gente já tem algumas coisas importantes para a gente pensar. Quando fala qualificação para o trabalho, quando a gente fala que atividades laborais, atividades muito específicas, atividades que são, por exemplo, vou formar a pessoa para ser uma costureira, vou formar a pessoa para ser um engenheiro, especificamente isso. Mas o trabalho é um conceito muito mais amplo, né? Então, aqui, essas 2 alternativas eu já descartaria. Essa letra E eu também descartaria, por quê? Porque a palavra ênfase, essa palavra ênfase já coloca uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a prioridade não é formar para o mercado de trabalho. Tem a questão da vida cidadã, mas também tem o mercado de trabalho, mas o texto legislativo não fala se um vai se sobressair a outro. E aí, essa aqui é a letra B, essa parte aqui desse momento histórico, os princípios lá não tem nada disso de momento histórico, cada contexto vai ser feito de uma maneira, não fala disso. Então, aqui, muitas pessoas aí marcaram a letra A, né? Então, eu também marcaria a letra A, eu acho que eu marcaria a letra A, né? A gente não ficar confuso na hora, mas tem que ler com calma, né? E destacando aí também, né? Grifando, destacando essas palavras e anulando. Às vezes, quando eu vou fazer concurso, né? Hoje eu não tenho feito concurso mais, não, mas quando eu ia fazer concurso, às vezes eu já vi que, por exemplo, essa questão já está errada, aí eu já riscava ela todinha, né? Essa aqui também já sei que está errada de cara, eu já risco ela todinha e já vou eliminando para eu ir destacando só o que eu tenho que considerar. Então, aqui a gente voltando lá para o texto legislativo, que vai falar o quê? No artigo 2º, que a gente já viu, vai falar da importância da questão do preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Aqui não está falando de diferença, não está falando que é para atividade laboral, não está falando nada disso. E aqui é o inciso que lá na própria questão já foi citado ele completinho, né? Então, aqui é para a gente ver de onde que está sendo baseado, mas aí quando a gente volta lá na questão, o que a gente percebe? Que o princípio está aqui, mas eu preciso entender o que esse princípio quer dizer, por quê? Porque não é só copiar e colar. Eu tenho que decorar os princípios para eu poder acertar. Não, aqui eu vou ter que fazer uma interpretação, né? Uma interpretação desse inciso para eu poder conseguir responder a questão corretamente. Ok? Vamos passar para a próxima? Questão 3. Aqui também é um concurso, olha, esse aqui já é de assistente social mesmo, que foi de 2012, que vai falar assim:
Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Entre eles, é correto destacar o A. Então, primeiro, a gestão centralizada do ensino público. Então, aqui de cara, eu já sei essa palavra aqui, não tem nada a ver. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, esse aqui, né? Já vou até pôr aqui uma estrelinha, porque eu já vou ter que ficar de olho nesse aqui. Valorização da experiência profissional do aluno, como princípio, não. Né? Lá não está falando da experiência profissional. Fala de valorizar a experiência extracurricular, fala da questão da valorização dos profissionais de educação, mas do profissional aluno, lá não fala. O ensino fundamental, obrigatório e de contribuição facultativa, essa alternativa ela é muito interessante, porque isso está lá no texto da LDB, mas isso não é um princípio. Isso aqui não é um princípio, porque aqui na questão está perdendo princípio. Aqui tem mais a ver com a estrutura da educação, né, essa alternativa que tem mais a ver com a estrutura da educação, que está lá na LDB também, mas não é um princípio. E, por fim, o respeito à liberdade e apreço ao ensino. Lá não fala, a gente vai ver aqui depois, mas ela não fala disso, né? Ela vai falar o quê? Da questão da liberdade, mas o apreço, nós vamos ler lá daqui a pouquinho, mas é outra questão. Então, eu marcaria a letra B, vários de vocês também marcariam a letra B, né? Vou fazer até um xizinho aqui nela, e aqui a gente vai lá para a resposta correta, que é a letra B, e lá a gente voltando lá para a lei, né? Aqui de onde que a gente, né, em que a gente se baseou para poder responder aquela questão. Então, eu coloquei aqui em vermelho essa aqui, o inciso 3º do artigo 3º, porque é a resposta, né, pluralismo de concepções pedagógicas. Mas os outros vão falar sobre a questão de aprender, de ensinar, liberdade de pensamento, liberdade, né, da cultura, gratuidade do ensino público. Então, lá não fala do ensino como princípio, né? Falar que ensino fundamental é um princípio, não é, mas a gratuidade do ensino público é um princípio. Né? A valorização do profissional, não do aluno, a gestão democrática, tranquilo, ok? Tá indo bem, gente? Tá rápido, tô correndo, vai me dando um toque aí, tá bom? Eu acho que tá ótimo, Sandra, tá? Perfeito. Tá bom? Então tá, quem tiver dúvida vai colocando aí no chat e a gente vai continuando aqui, tá? Essa questão também é relativamente recente, né, de 2019, e fala assim, relaciona os valores democráticos com os princípios que orientam a educação no Brasil, segundo a LDB. Então, ela tem nessa questão que tem que ficar bem atenta, porque ela é de fazer correspondência, na verdade, né, então primeiro eu tenho que fazer correspondência, e depois aqui, né, a gente teve que colocar aqui pequenininho, porque a questão é muito grande, mas para a gente poder fazer essa correspondência. Então, olha só. Então, a gente tem aqui alguns princípios de igualdade, de tolerância, de pluralidade de ideias. Então, aqui na primeira alternativa está assim. Todos os cidadãos têm as mesmas condições de acesso e permanência na escola, conviver com as diferentes opiniões das pessoas, incluindo as concepções pedagógicas, respeitar a maneira como o outro se expressa, aceitando a diversidade cultural na escola. Então, eu vou ter que relacionar com qual princípio né, essas frases se relacionam para depois eu marcar a alternativa lá embaixo. Né? Então, não é só eu chegar e colocar os números aqui, não. Eu preciso depois relacionar aqui a letra correta, né? Para não ter confusão. Então, vamos lá. Primeira coisa, a primeira frase vai falar que todos os cidadãos têm a mesma condição de acesso e permanência na escola. Isso está relacionado ao quê? A igualdade, né? Que a gente viu lá que um dos princípios é a igualdade de condições de acesso e de permanência. Então, que a gente já colocaria número 1. Conviver com as diferentes opiniões das pessoas, incluindo as concepções pedagógicas. Então, aqui já deu uma dica boa, né? De concepções pedagógicas, e é interessante, gente, vocês vão ver que tem alguns princípios que eles são os que mais aparecem,
né? Porque são chaves, assim, para a gente compreender a educação. Então, respeitar a opinião das pessoas, isso aqui, respeitar a opinião das pessoas, talvez possa dar uma confusãozinha com esse 2 aqui, né, de tolerância. Ah, mas tem que tolerar, tem que respeitar a opinião das pessoas. Então, se estiver na dúvida, você calma, lê e depois você continua. Respeitar a maneira como o outro se expressa, aceitando a diversidade cultural na escola. Então, isso aqui está muito mais relacionado à tolerância, né? Que é o 2. E fazer o 2 aqui com o mouse não fica muito legal, não. E aqui no meio, a terceira. Então, a gente marcaria o quê? A letra D, né? Então, vamos lá para a resposta. Tá aqui embaixo, né? Letra D, ficou 1, 3 e 2. Quais são os princípios que nos ajudam a responder essa questão? Então, tá lá, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento e o saber, e pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas também. Ok? Essa também é mais tranquilinha. O que eu acho que poderia talvez dar um probleminha na hora de interpretar só é quando eu falo aqui de opiniões das pessoas, que a gente pode pensar na tolerância, por isso que é importante talvez você ler tudo e depois reler já marcando, né? A alternativa aí correta. Questão 5. Essa questão também tem que ter muita atenção, essas questões assim que tem, né, de você marcar o que é verdadeiro, o que está correto, o que está errado, e depois você relacionar lá na letra. Então, tem que ter bastante atenção para não confundir. Então, olha só, fala assim, essa também é bem recente, olha, de 2002, é concurso para professor, olha, professor de sociologia. Avalie com base na Lei 9394 de Diretrizes e Base de Educação Nacional, se o ensino será ministrado, entre outros, nos seguintes princípios. Então, vejam bem. Primeiro, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, valorização da experiência extraescolar, consideração com a diversidade étnico-racial. Essa aqui eu achei muito fácil, né, gente? Muito tranquilo. Só de você parar e pensar assim, um pouquinho, você vê, olha, são coisas legais da educação, estão relacionadas a princípios. Então, aqui, tanta gratuidade da educação, do ensino, na verdade, né? A valorização dos profissionais, a valorização da experiência extraescolar, e também a questão étnico-racial, que foi uma inserção recente, né, no texto legislativo. No texto original, a gente não tem essa questão étnico-racial, não, que aqui aparece. Então, a gente de cara já marcaria a letra E, porque essa aqui eu achei ela muito tranquilinha, gente. Essa aqui seria, se caísse uma questão dessa para vocês, acho que vocês iriam tirar de letra, porque essa aqui está bem tranquilinha mesmo. Vamos ver né? A resposta, então, letra E, todas estão corretas, não tem nenhuma errada, e aqui a gente colocou os princípios, que é só copiar e colar o princípio na questão, né, gente? Não mudou nada, não teve nada assim de interpretar, é só saber mesmo que são princípios, ok? Questão 6, também recente, ó, de 2019, para professor de educação infantil e quinto ano, anos iniciais, educação infantil e fundamental, e aqui é interessante porque é para completar palavras, né? Para completar as palavras aí das frases. Então, tá assim, leia o fragmento a seguir, segundo a Lei 9394, olha que interessante, porque aqui apareceu só a Lei 9394. Então, vamos supor que tenha outras leis no edital, né? Esse aqui, não sei como é que era esse edital, mas como é que aqui não fala que é LDB, a maioria das questões fala a lei número tal, LDB, mas essa aqui só falou o número, 9394, então é bom vocês guardarem esse número também, porque se de repente só aparecer esse número, vocês já sabem do que se trata da LDB, tá bom? Então, o ensino será ministrado com base em princípios como alguma coisa de condições para acesso e permanência na escola, alguma coisa de ideias e concepções pedagógicas e alguma coisa de experiência extraescolar.
E aí, como a gente está fazendo várias questões, uma seguidinha da outra, fica até fácil da gente relembrar, né, gente? Então, aqui, se eu estou falando de condições de acesso e permanência, então já posso lembrar o quê? Que está falando o quê? De igualdade. Então, eu já tenho aqui duas questões, duas alternativas que falam de igualdade. Na letra B, estou falando de concepções, ideias e concepções pedagógicas. Esse princípio de concepções pedagógicas, a gente cai muito. É impressionante como que cai muito. E aí vai falar, então, aquela primeira questão que a gente viu, né, que fala da uniformização das concepções pedagógicas, nada disso. Aqui está falando de pluralismo, então não está falando nem de igualdade, nem de garantia, nem de valorização, está falando de pluralismo. E, por fim, a questão da experiência extraescolar. É valorizado ou não é reconhecido? É valorizado. Né? Então, está falando de pluralidade de experiência, está falando de igualdade, está falando de reconhecer essa experiência extraescolar. Então, aqui a gente já tem a resposta, que é a letra C. Vamos ver lá a resposta. Letra C, igualdade, pluralismo e valorização. E aí a gente tem os princípios também, que esse aqui foi só copiado e colado, né? Tá lá direitinho, como é o princípio, só eliminar as primeiras palavras aqui, ó, que são palavras-chave, né, para a gente pensar os princípios. Então, igualdade, pluralismo, valorização, esses termos é importante a gente ter em mente que está relacionado a esses princípios. Questão 7. Também uma banca, olha, de 2023, desse ano, de professor também de Educação Infantil Fundamental. A Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, de 96, estabeleceu as diretrizes e as bases da educação nacional, e em seu artigo 3º, apresentou os princípios básicos sobre os quais o ensino deve ser ministrado. Então, o artigo 3º, a gente já sabe do que se trata, né? São os princípios. Então, a LDB foi atualizada pela Lei Federal de 12.796, de 2013, que incluiu o seguinte princípio. Olha que interessante essa questão. Vocês lembram que eu falei que por isso que é importante a gente consultar o texto no site oficial, porque a gente vai ter direitinho quais artigos foram incluídos e quais foram modificados, porque aqui todas essas alternativas falam dos princípios. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas sempre aparece, respeito à liberdade, apreço e tolerância, consideração da diversidade étnico-racial, aprimoramento do profissional de educação. Aqui, na verdade, o aprimoramento não é, né? Ela fala da valorização do profissional de educação e valorização da experiência extraescolar. Então, aqui, se eu não souber que a questão étnico-racial foi inserida recentemente, eu ficaria na dúvida, eu poderia marcar qualquer uma, porque ela foi, porque tudo isso aqui é princípio, né? Mas aqui está falando especificamente da lei que incluiu a diversidade étnico-racial, tá bom? Então, essa questão que é muito importante a gente ter essa atenção, porque vocês lembram lá nos princípios, que vou até voltar lá, porque eu acho importante voltar lá, lá atrás. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque esses 3 últimos princípios aqui, ó, eles foram inseridos depois. Então, a questão da diversidade étnico-racial, a questão, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, e a questão da diversidade, né, a questão da inclusão das pessoas surdas, com deficiência auditiva, tanto é que a Libras, né, hoje ela é ensinada ela é uma língua oficial brasileira, e aí ela ter esse reconhecimento também é muito interessante. Deixa eu voltar lá para a questão. Só um parênteses, gente, curiosidade, a escola que eu trabalho hoje, a gente tem 3 alunas surdas, e aí a gente começou a dar aula de Libras para todas as turmas. Então, tá bem interessante, bem assim, né? Um destaque mesmo, assim, dessa valorização mesmo, desse reconhecimento da comunidade surda e da importância delas também poderem acessar né, a escola e conseguir se relacionar com outras pessoas também. Então, aqui, ó, peraí que eu não cheguei lá ainda. Cheguei aqui, ó.
Então, é o inciso 12, né, que vai falar da étnico-racial, e aí que eu pus um destaque, gente, que são essas duas leis. A Lei 10.639, que está no edital, e a Lei 11.645, que também está no edital de vocês, que vai falar sobre a história da cultura afro-brasileira e indígena. E aí, dentro do curso, a gente vai ter uma aula específica para tratar dessas duas legislações, tá bom? Que se relaciona com o quê? Com, inclusive, a inclusão desse princípio lá na LDB, ok? Questão 8, também recente, para professor, de 2019, fala assim: de acordo com a LDB vigente, as opções a seguir apresentam princípios que orientam o ensino nacional, à exceção de uma. Então, aqui, gente, ó, atenção, atenção, até circular várias vezes aqui, ó, porque está pedindo a exceção. Então, nós vamos marcar o que está errado, né? Então, aqui, apreço à tolerância, liberdade de aprender e ensinar, unidade de concepções pedagógicas, valorização do profissional da educação e consideração com a diversidade étnico-racial. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Porque essa aqui também é bem tranquilinha para nós, né? Que a gente já, de cara aqui, já tem uma palavra que já chama a nossa atenção, que é qual? A palavra unidade. Né? Não fala de unidade de concepções pedagógicas, pessoal, para todo mundo já está sintonizado aí. Vocês viram que eu falei que esse princípio aparece muito, gente? O povo adora colocar esse princípio da pluralidade de concepções pedagógicas. Então, a resposta lá que a gente tem é letra C. Não é unidade de concepções pedagógicas, é o quê? Pluralismo de concepções pedagógicas, né? Então, lá também está falando do respeito à liberdade, que está ok, apreço à tolerância, valorização, tal, tudo certinho, mas aqui quando fala a questão do pluralismo, né? Ok? E a gente pensar que a nossa sociedade é tão plural, faz todo sentido uma lei da importância da LDB também ser uma lei que valoriza a pluralidade, né? Em todos os seus aspectos. Questão 9, também de 2023, para professor também, que fala assim: assinale a opção que identifica corretamente uma finalidade de educação básica a partir do ensino médio, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aqui, essa questão, ela é bem interessante, porque ela vai, na hora que ela coloca aqui, a partir do ensino médio, porque lá na frente, no texto legislativo, vai tratar, tem uma parte que vai tratar só do ensino fundamental, uma parte só do ensino médio, uma parte só do ensino superior, uma parte só da educação infantil, e aqui já traz essa questão do ensino médio, né? Só que aí, quando a gente vai ver as alternativas, ela está tratando, na verdade, da finalidade da educação. A questão que é tratar é disso, né? Então, vai falar assim, que a gente tem que marcar a opção que identifica corretamente uma finalidade de educação básica a partir do ensino médio. Então, vamos ver. Preparação básica para o trabalho e a cidadania, domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Isso aqui não é um princípio, né, gente? Vou até arriscar aqui de uma vez que isso aqui não é princípio. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, isso também não é um princípio. Compreensão do ambiente natural e social, isso não é um princípio. Fortalecimento dos vínculos de família, nada a ver. Resposta corretíssima, letra A. E aí, pensando que, quando a gente tem o ensino médio, a partir do ensino médio, no ensino médio a gente tem a educação profissionalizante, na educação superior, que vai tratar também da formação para o trabalho mais especificamente, né? Então, isso é uma coisa importante, porque quando a gente pensa em ensino médio, e a partir do ensino médio, o que tem depois do ensino médio? É a educação superior. Né? Então, a gente vai ver também os níveis da educação mais para frente, quando a gente for tratar, acho que no próximo título já trata dessa estrutura da educação nacional. Mas aqui, ensino médio, educação superior, vai falar de mundo do trabalho, né? E como é uma finalidade, isso aqui não tem nada a ver com finalidade. Resposta, letra A. Tranquilíssimo. Então, lá está falando tanto o artigo 2º quanto o artigo 3º, vão falar a questão das práticas sociais e da formação para o mundo do trabalho também. Última questão da noite, que também é bem recente, que é de 2023, para professor também, vai falar assim: a respeito do... Deixa eu só beber um gole d'água, gente.
A respeito dos princípios constitucionais da educação, olha que interessante, fala dos princípios constitucionais da educação. Leia a lista a seguir. O que é importante a gente pensar já nessa primeira frase? Não está falando LDB, né? Mas está falando dos princípios constitucionais da educação, porque lá no concurso de vocês não cai o artigo 205 da Constituição, porque o artigo 205 da Constituição, ele fala sobre a educação na Constituição, fala sobre a educação na Constituição e fala que tem que ter um texto específico de educação, que aí nasce a LDB. Mas aqui a gente, né, a LDB está baseada na Constituição. Ela não pode ir contra a Carta Maior do Brasil, que é a Constituição. Então, aqui não fala LDB, mas a gente entende que está se tratando daqueles princípios que já estão explicitados na LDB. Então, vamos ver. Garantia do direito à educação ao longo da vida, ok? Igualdade de condições para o acesso à escola, ok? Todo mundo tem direito a acessar da mesma forma, pessoa pobre, pessoa rica, pessoa branca, pessoa preta, pessoa indígena, tem direito a acessar a escola. Uniformização pedagógica para manter um padrão de qualidade. Aqui já tem, né, gente? Uniformização, a gente já sabe que não rola, que a gente fala de pluralismo pedagógico, concepção pedagógica, fala essa parte final, né? Um padrão de qualidade, ok, né? Porque é um padrão de qualidade X, que é determinado lá, que a gente vai ver, inclusive, na parte de financiamento, que trata muito dessa questão da qualidade também. E, então, o que a gente marcaria aqui? A alternativa 1 e a alternativa 2. Então, aqui seria a letra B de bola, ok? Então, aqui a resposta letra B, e quando a gente volta lá na lei, estão lá esses princípios que já estão, que a gente já viu, né, questão da igualdade de condições, que é importante também, tanto de acesso quanto de permanência, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que aparece demais, e garantido o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, ok? Para a gente fechar, eu trouxe para a gente uma frase, como essa lei, como eu falei com vocês no início, que ela é chamada também, né, a LDB é chamada de Lei Darcy Ribeiro, eu trouxe uma frase do Darcy Ribeiro, que eu acho muito, muito bonita, muito importante, assim, para a gente entender esse contexto nosso brasileiro, e também para a gente pensar na nossa vida pessoal, né, ele foi falar de um contexto, porque ele era um político, ele tinha, né, ele foi uma pessoa importante para a educação nacional, e ele deixa essa frase que acho que também vai servir de motivação para vocês que estão estudando para esse concurso. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Porque ele que criou a Universidade de Brasília. Ele também tinha um trabalho muito importante com a comunidade indígena, né, porque ele era antropólogo, e ele fala também, tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são... Olha que cortou, gente. Cortou a frase. Deixa eu pegar aqui a frase direitinho. Que é a parte mais bonita do Darcy Ribeiro. Desculpa, gente, eu colei, nem vi que cortou o finalzinho, mas deixa eu abrir aquela aqui. Fala assim, deixa eu ler de novo. Fracassei em tudo que eu tentei na vida, tentei alfabetizar as crianças, não consegui, tentei salvar os índios, não consegui, tentei uma universidade séria, mas não consegui, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem venceu. Então, para a gente, né, se sentir motivado, porque a gente tem que lutar, continuar estudando, correndo atrás do que a gente está querendo, dos nossos sonhos. A gente pode achar que está fracassando, mas esse esforço ele sempre vale a pena. Então, gente, rapidamente a gente tratou dessas questões. Vocês viram que são só 3 parágrafos da LDB, como que dá muito pano para manga, né, para estudar, e muitas questões também. E aí, quando a gente estiver lá dentro do curso, a gente vai continuar o estudo dessa lei, destrinchando também outras questões. Beleza? Então, obrigada, gente. Não sei se alguém tem pergunta, alguma coisa.
Vamos ver aqui. A Judite está falando que amor, dessa forma, memória, quando você vai falar, tá de parabéns, está falando. A Lai está falando que gostou muito também. A Judite, a Débora está falando que Darcy Ribeiro é natural aqui de Montes Claros. Acho que foi isso. Samara, eu queria agradecer demais. Eu aprendi demais hoje, muito, 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 muito com você. Nós vamos fazer uma caminhada assim, incrível na preparação dos nossos alunos para a CMG, eu não tenho dúvidas. Pessoal, uma coisa que a gente precisa destacar, né, sobre essa questão do conteúdo, que é um pouco desconhecido para nós, assistentes sociais, para a maioria, a gente precisa lembrar que nós vamos estar concorrendo com assistentes sociais. Então, está todo mundo no mesmo barco, do ponto de vista de começar a se preparar. Vai sair na frente quem começar a se preparar bem, estudar, né? E vamos embora. Então, assim, a gente vai concorrer com os nossos pares, do ponto de vista da mesma formação e tudo mais. Primeira coisa que eu queria falar com você. Segunda coisa é o seguinte: amanhã a gente continua nesse mesmo nível com o professor Augusto Vieira, que é especialista em direitos humanos, gente, tá? Então, Augusto vem aqui amanhã, às 8 horas, para falar sobre direitos humanos para a FGV. Como que a FGV trabalha os conteúdos de direitos humanos nas questões, né? E aí a gente precisa entender a grandeza que a Secretaria de Estado de Educação deu no tema direitos humanos neste concurso, tá? Isso não foi a FGV, tá, gente? Isso foi a Secretaria de Estado de Educação, porque no termo de referência, nós já tínhamos essa disciplina como uma disciplina no concurso, não ia vir como um conteúdo em uma outra disciplina, não. Veio como uma disciplina, ou seja, a gente tem direitos humanos com vários conteúdos, tá? Então, isso não é coisa da FGV somente, isso é coisa da própria secretaria que falou assim, direitos humanos vai vir com peso aí de legislação, com peso aí de português como uma disciplina, tá? É isso que eu queria comentar com vocês. A gente se encontra amanhã. Samara, muitíssimo obrigada. A sua trajetória na educação, ela é incrível. Hoje a gente pôde sentir na pele aqui, a sua experiência com o concurso também vai ajudar demais os nossos alunos, e eu estou muito feliz demais, né? Gente, é muito interessante, porque assim, a Samara é conhecida do meu esposo há muitos anos atrás, e eu estava comentando com o Rafael, não conheço a Samara, mas olha só como que os caminhos são bons, né? Um dia a gente se cruzou, falei assim, é ela, porque eu entendo, que eu sei que ela tem muito conhecimento, e vai ajudar nossos alunos agora. Eu estou muito feliz que o APOAS faz um trabalho muito sério com os nossos alunos. A gente está aqui para poder garantir a aprovação. Você sabe o quão importante é ser servidora pública, eu sei, e a gente quer levar isso para o maior número possível de pessoas, e não é uma trajetória fácil, porque a gente sabe que a galera investe dinheiro, a gente sabe que muita gente tem que trabalhar, tem que estudar, então a gente quer contribuir e da melhor maneira possível, tá bom? Amanhã a gente volta às 20 horas. Quer falar alguma coisa, Samara, para poder fechar? Não, quero só agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. A gente se encontra lá no curso, né, para continuar ensinando LDB e outros assuntos também da educação. Então tá bom, querida. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. gente. Até a próxima, até amanhã aqui, hein? Às 8 horas com vocês. Beijo grande, até mais. Tchau.